Quando contei para meus pais e minha irmã que queria fazer faculdade de Direito, jamais imaginei que aquilo desencadearia uma das noites mais traumáticas da minha vida. Meu pai me bateu no rosto, minha mãe cortou meu cabelo enquanto eu dormia, e deixaram um bilhete ameaçando me fazer sofrer se eu não desistisse do meu sonho, para pagar as contas da casa e bancar os luxos da minha irmã. Naquela madrugada, eu fugi de casa sem olhar para trás. Anos depois, voltei, não como a filha rejeitada, mas como delegada de polícia. E o que aconteceu no reencontro vai te deixar em choque. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Durante toda a minha vida, ouvi que meu destino era viver à sombra da minha irmã. Desde pequena, tudo nela era exaltado, suas notas, suas roupas, seus desejos. Enquanto isso, eu era filha útil, aquela que lavava a louça, limpava a casa e ficava em silêncio. Aos 16 anos, já trabalhava em meio período como atendente em uma pequena lanchonete da cidade. Todo o dinheiro que eu ganhava era entregue a meus pais, que diziam que aquilo era colaboração familiar, embora eu soubesse que boa parte era usada para satisfazer os caprichos da minha irmã, roupas, festas, salão de beleza. Eu nunca reclamava. Apenas sonhava. Meu sonho era cursar direito. Sempre me via ajudando pessoas injustiçadas, enfrentando o que era errado, sendo alguém que fizesse diferença. Secretamente, com o dinheiro que consegui guardar aos poucos sem que meus pais percebessem, paguei a taxa de inscrição do vestibular. Fui aprovada. Guardei aquela carta por 2 dias, sem saber como contar. Mas a euforia durou pouco. Quando finalmente tive coragem de revelar, durante o jantar, fui interrompida pelo grito do meu pai antes mesmo de concluir a frase. Você não vai fazer faculdade nenhuma. O dinheiro que você ganha é para ajudar em casa. E para sua irmã ter uma vida digna. Minha mãe me olhou com desprezo. Minha irmã riu. Quando tentei argumentar, dizendo que aquilo era um sonho meu pai se levantou e me deu um tapa tão forte que minha visão escureceu. Subi para o quarto sem dizer mais nada, com o rosto latejando. Chorei em silêncio até pegar no sono. Acordei no meio da madrugada com um arrepio. Quando me olhei no espelho, minha respiração travou. Meu cabelo, que eu cuidava com tanto carinho, estava cortado de forma grotesca, desigual. Ao lado da cama, um bilhete, com a caligrafia da minha mãe: se não cancelar essa inscrição e começar a ajudar em casa de verdade, vamos te fazer sofrer até o fim. Fiquei imóvel por alguns minutos, em choque. Uma dor indescritível tomou conta de mim. Mas naquele instante, algo mudou dentro de mim. Aquela dor virou força. Juntei minhas poucas roupas em uma sacola, peguei minha carteira, meu celular e saí de casa. Era madrugada, mas eu sabia que se ficasse mais um minuto ali, perderia a mim mesma. Sem dinheiro, sem lugar para ir, fui direto para a casa de uma colega de trabalho, que prontamente me acolheu. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Trabalhei dobrado, fiz bicos, estudei à noite, enfrentei solidão, fome, cansaço. Mas jamais desisti. A dor virava combustível. A humilhação que sofri em casa me empurrava para frente. Anos se passaram. Me formei em Direito. Passei na prova da OAB. Depois, me preparei para o concurso que sempre desejei. E conquistei. Me tornei delegada de polícia. Comprei meu carro. Adquiri minha casa. Fiz tudo sem ajuda. Tudo por mim. Ninguém da minha antiga casa sabia o que eu fazia. Mantive distância. Minhas redes sociais eram fechadas. Nunca divulguei minha profissão. Não queria contato. Mas certo dia, recebi um convite inesperado, um almoço de família. Uma mensagem enviada pelos meus pais e minha irmã queriam me ver, matar a saudade e conversar. Aceitei. Sabia que não era saudade. Era interesse. Naquela tarde, quando entrei na casa onde cresci, tudo parecia igual, mas eu não era mais a mesma. Eles me receberam com sorrisos forçados, e logo o assunto surgiu:
queriam que eu desse R$ 3.000 por mês para ajudar em casa. Como se eu ainda fosse a mesma garota submissa. Quando me neguei, meu pai se levantou com raiva, como nos velhos tempos. Mas dessa vez, quem se levantou fui eu. Quem impediu a agressão fui eu. E quem deu voz de prisão fui eu. O silêncio naquela sala foi o som mais alto que já ouvi. Agora, eles saberiam quem eu me tornei. Na manhã seguinte à minha fuga, a realidade bateu com força. Eu estava sozinha, sem um plano claro, com o coração em pedaços e a cabeça cheia de perguntas. Minha colega de trabalho, Aline, me recebeu sem pestanejar. Ela morava sozinha em um pequeno apartamento de um cômodo, e me ofereceu o sofá e o pouco que tinha. Nunca vou esquecer daquela gentileza. Mesmo sem entender o que eu estava vivendo, ela me abraçou e disse: "Fica aqui o tempo que precisar." No primeiro mês, continuei trabalhando na lanchonete, mas pedi para trocar meus turnos para a noite, assim conseguiria estudar durante o dia. Comprei apostilas usadas em um sebo e passei a ir a pé todos os dias até uma biblioteca pública que oferecia internet gratuita. Lia como se minha vida dependesse daquelas palavras, e de certa forma, dependia mesmo. Meus pais não tentaram me procurar. Não ligaram, não mandaram mensagem, não demonstraram nenhum tipo de preocupação. Isso doeu mais do que a agressão física. Era como se eu nunca tivesse existido para eles. Aline, preocupada, sugeriu que eu registrasse um boletim de ocorrência, mas confesso que naquele momento, eu ainda não estava pronta para mexer nessa ferida. Senti vergonha, medo, e algo dentro de mim ainda queria acreditar que eles iriam mudar. Ilusão. Com o passar dos meses, fui ganhando confiança. Fui atrás do histórico escolar, organizei minha documentação e consegui trancar a matrícula da faculdade para começar no próximo semestre. Enquanto isso, continuei economizando cada centavo. Fazia jornada dupla na lanchonete e ainda pegava bicos aos fins de semana cuidando de crianças, organizando estoques em pequenas lojas ou limpando casas. Havia dias em que mal dormia 3 horas. Outros, eu chorava sozinha no banheiro da lanchonete para não desabar na frente dos clientes. Mas havia também momentos em que eu me olhava no espelho, com o cabelo mal cortado crescendo lentamente, e repetia para mim mesma: "Vai passar. Você vai vencer." No segundo semestre, finalmente consegui iniciar as aulas. Era uma faculdade particular, de mensalidade modesta, que aceitei após ser aprovada em um programa de bolsas. Eu era uma das mais velhas da sala e a única que trabalhava até tarde da noite, mal conseguia dormir, e já tinha que sair para assistir a aula de manhã. Chegava exausta, mas prestava atenção em cada palavra. As disciplinas de penal e constitucional me fascinavam. Descobri uma paixão que nem sabia existir em mim, o desejo pela justiça, pela verdade. Um dia, durante uma aula sobre direito penal, ouvi o professor contar o caso de uma jovem que denunciou os próprios pais por maus tratos. Ela havia sido agredida durante anos e conseguiu uma medida protetiva. Aquilo me deu um nó na garganta. Quando ele terminou o relato, olhei para minha caderneta e escrevi, sem pensar: "Um dia, eu também terei essa coragem." Nesse meio tempo, minha irmã postava fotos em festas, viagens, restaurantes caros. Enquanto eu limpava o chão de uma loja para pagar a passagem de ônibus, ela curtia a vida bancada pelos meus pais. Nunca soube o que eles diziam para justificar minha ausência. Provavelmente alguma mentira sobre eu ter me desviado ou desrespeitado a família. Aos poucos, comecei a reconstruir minha identidade. Cortei o cabelo de verdade, em um salão, com dignidade. Comprei minhas primeiras roupas novas com o próprio dinheiro. Fiz amizades na faculdade, e mesmo sem contar minha história a fundo, me sentia mais vista. Mais viva. Um professor, chamado Dr. Valmir, percebeu meu esforço. Um dia, após a aula, me chamou: "Você tem sede de justiça nos olhos. Já pensou em prestar concurso para delegada?" Meu coração acelerou. Era um sonho distante, que até então eu nem ousava considerar. Já, mas, não sei se conseguiria. Consegue sim. Você já venceu o mais difícil: não desistir. Aquela frase me acompanhou por anos.
Continuei trabalhando, estudando, me aprimorando. No último ano da faculdade, consegui um estágio em um escritório de advocacia que ficava aberto até tarde. Era puxado, mas ali aprendi muito sobre o processo, prazos, burocracias, e como o sistema funciona de verdade. Com o tempo, conquistei o respeito dos colegas e fui contratada como assistente após me formar. Ainda assim, a meta era clara, o concurso. E quando anunciei que estava me preparando para ele, algumas pessoas duvidaram. Outras torceram o nariz. Mas não importava. Eu sabia quem eu era. E o que queria. Enquanto isso, meus pais ainda não sabiam onde eu estava, o que fazia ou quem eu havia me tornado. Mas isso estava prestes a mudar. Os dias eram longos, mas eu havia aprendido a transformar a dor em combustível. Dormia pouco, lia muito e trabalhava com intensidade. Durante o estágio no escritório de advocacia, eu absorvia tudo como uma esponja. Observava os advogados redigirem petições, estudava as estratégias processuais e via, de perto, a dor de quem buscava justiça. Aquilo apenas alimentava minha determinação. Quando finalmente recebi o diploma de direito, sozinha, com meu nome ecoando no auditório silencioso, senti um nó na garganta. Não havia pai ou mãe na plateia. Nenhuma irmã batendo palmas ou tirando fotos. Mas também não havia gritos, tapas ou bilhetes ameaçadores. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava cercada apenas de silêncio e liberdade. Pouco tempo depois, fui aprovada na OAB. Lembro de ter chorado compulsivamente dentro do banheiro do trabalho quando vi meu nome na lista. Não era só uma conquista profissional, era a resposta silenciosa a tudo que diziam sobre mim, que eu não teria futuro, que era um fardo, que meu destino era servir os outros. Comecei a planejar minha próxima etapa, o concurso para delegada. Sabia que não seria fácil. A concorrência era altíssima, o conteúdo gigantesco, o tempo escasso. Mas eu não me intimidava. Já tinha enfrentado tempestades maiores. Me inscrevi no cursinho preparatório noturno, ajustei meus horários e cortei despesas. Abri mão de quase tudo para focar nos estudos, saídas, descanso, até comida mais elaborada. Vivia de miojo e café, mas tinha uma certeza: se passasse, minha vida mudaria para sempre. Durante esse período, descobri que meu pai havia tido um problema de saúde. Uma colega da faculdade, que ainda morava na mesma rua dos meus pais, comentou casualmente durante uma conversa. Aquilo mexeu comigo. Uma parte de mim se perguntou se ele pensava em mim, se havia se arrependido. Mas, rapidamente, reprimi o pensamento. Afinal, se ele fosse capaz de arrependimento, já teria me procurado. E não o fez. Meu foco era um só. Quando chegou o dia da prova, tremia dos pés à cabeça. Saí da sala com a convicção de que tinha feito o meu melhor. Ainda assim, os dias de espera foram angustiantes. E então, no meio de uma madrugada qualquer, conferindo o resultado no celular com as mãos trêmulas, vi meu nome na lista dos aprovados. Eu havia conseguido. Chorei. Ri. Me ajoelhei no chão do apartamento. Aline, que ainda era minha grande amiga e dividia comigo os momentos difíceis, acordou assustada com o barulho. Quando eu contei, ela pulou em cima de mim e gritamos juntas como duas adolescentes. Era a vitória de uma vida inteira. Era o começo de uma nova história. O curso de formação policial foi intenso. Passei meses entre treinamentos, estudos práticos e físicos, simulações, provas e mais provas. Conheci colegas incríveis, muitos deles com histórias tão duras quanto a minha. Ali, entre pessoas que também tinham cicatrizes, me senti pertencente. Vi que não era a única que tinha vencido o impossível. Ao concluir o curso, fui nomeada delegada de polícia. O título que tanto sonhei. Recebi o distintivo com mãos firmes e olhos marejados. Tinha uma pequena casa financiada, um carro usado, e acima de tudo, respeito. Ninguém havia me dado nada. Eu construí tudo com suor, lágrimas e coragem. Optei por atuar em uma cidade diferente daquela onde cresci, mas não muito distante. Isso me permitia manter distância sem romper com minhas raízes.
Meu trabalho era intenso, mas me realizava. Eu gostava da sensação de justiça sendo feita, de proteger quem não tinha voz, de estar na linha de frente. Aos poucos, fui ganhando experiência, conduzindo investigações, comandando operações, ouvindo vítimas e encarando agressores. Cada vez que eu via uma mulher entrar em minha delegacia com hematomas no rosto e medo nos olhos, eu me via ali. Era como se o destino me lembrasse do porquê de estar ali. E eu nunca esquecia. Os anos passaram. E, em determinado momento, algo curioso começou a acontecer. Familiares distantes, vizinhos da infância, antigos conhecidos começaram a me procurar. Uns me adicionavam nas redes sociais. Outros mandavam mensagens esquisitas, querendo saber como eu estava, o que fazia, onde morava. Recusei todos os convites. Permaneci reservada. Não queria que ninguém soubesse o que eu havia conquistado. Ainda não era hora. Até que, numa tarde de domingo, recebi uma mensagem no celular, era da minha mãe. Dizia que eles queriam me ver, conversar, que estavam orgulhosos da minha superação, e embora não mencionasse nada sobre meu cargo. Também sugeria que eu comparecesse a um almoço no próximo sábado. Li e reli. Não consegui evitar uma risada amarga. Depois de anos de silêncio, eles vinham com palavras doces e promessas vagas? Era difícil acreditar. Mas decidi ir. Eu queria olhar nos olhos deles. Queria que vissem quem eu me tornei. E, mesmo sem saber, eles estavam prestes a descobrir que a filha que desprezaram, agora era autoridade. O dia do almoço chegou, e confesso que não dormi bem na noite anterior. Apesar de toda a força que conquistei ao longo dos anos, reviver o passado era um risco emocional. A ferida não sangrava mais, mas a cicatriz coçava. Vesti uma roupa discreta, mas elegante. Nada de joias, nada chamativo. Queria ser ouvida, não analisada. Levei comigo apenas o essencial e, é claro, minha arma, registrada e carregada, como de costume. Era parte da minha função, mas, naquele dia, também era minha armadura. Cheguei alguns minutos antes do horário combinado. A fachada da casa onde cresci estava praticamente igual. As mesmas plantas no jardim, o mesmo portão com a pintura descascada. Por um instante, fui invadida por uma lembrança de infância, eu sentada no chão da sala, desenhando com lápis de cor, enquanto minha irmã assistia desenho e minha mãe dizia que eu deveria estar lavando a louça. Bati no portão com firmeza. Meu pai abriu. Ele me olhou com um misto de surpresa e desconfiança. Estava visivelmente mais velho. A barba por fazer, a postura encurvada. Por um instante, hesitei. Mas logo me recompus. Oi, disse ele. Oi, respondi, sem sorriso. Minha mãe apareceu na porta, com aquele mesmo olhar dissimulado de sempre. Fingiu surpresa, como se eu fosse uma filha que estava há meses em intercâmbio, não alguém expulsa e agredida. Que bom que você veio. Disse ela, tentando soar calorosa. Pois é, achei que seria interessante ouvir o que vocês têm a dizer. Fui conduzida até a sala de jantar. Lá estava minha irmã, sentada como se fosse a dona da casa. Usava roupas caras, estava maquiada, com o celular na mão. Mal levantou os olhos quando cheguei. Parecia irritada com minha presença. Como se fosse eu quem tivesse abandonado a família. O almoço foi servido com um esforço artificial de gentileza. Me ofereceram refrigerante, comida feita especialmente do jeito que eu gostava. Eu apenas observava. Tudo parecia uma encenação barata. O silêncio entre as mordidas era ensurdecedor. Depois da sobremesa, meu pai pigarreou. Então, a gente queria conversar com você sobre uma coisa importante. Cruzei os braços. Estou ouvindo. Ele lançou um olhar para minha mãe, que, por sua vez, olhou para minha irmã. A filha preferida foi quem falou: nós sabemos que você está bem de vida agora. Casa, carro, não dá para esconder por muito tempo. Então pensamos que, como família, você poderia contribuir. 3.000 por mês já ajuda bastante por aqui. Fiquei em silêncio por alguns segundos.
Olhei para o teto, depois para a mesa. Finalmente encarei cada um deles. Vocês estão me pedindo dinheiro? Não é pedir, retrucou minha mãe, é uma forma de retribuir tudo o que fizemos por você. Criamos você, te demos teto, teto? Interrompi, a voz firme. Vocês me agrediram, me expulsaram, destruíram meu cabelo enquanto eu dormia e ainda deixaram um bilhete ameaçando minha vida. O clima da sala congelou. Minha irmã soltou um riso debochado. Ah, para! Você ainda está com essa história? Já passou. Meu pai se levantou abruptamente. Não levante o tom para sua mãe. Você continua sendo nossa filha, mas se não for útil, não serve para nada. E então ele deu um passo em minha direção, com o mesmo olhar que usava antes de me bater. O velho reflexo veio, mas dessa vez eu não recuei. Levantei, retirei a arma do coldre com precisão e voz firme disse: policial. Delegada. Qualquer tentativa de agressão a um agente da lei é crime. Está dado o aviso. O silêncio foi imediato. Meu pai congelou no lugar. Minha mãe levou as mãos à boca. Minha irmã derrubou o celular no chão. Você é o quê? Murmurou minha mãe. Delegada de polícia. Respondi com tranquilidade. E tenho provas, registros, laudos e memórias vivas do que vivi nesta casa. A cor desapareceu do rosto de meu pai. Ele deu 2 passos para trás e se sentou no sofá, sem conseguir dizer uma palavra. Minha irmã, pálida, tentava entender se aquilo era um pesadelo ou realidade. Continuei, sem tirar os olhos deles. Durante anos, me humilharam, me bateram, me diminuíram. Hoje, sou autoridade. Hoje, sou quem vocês juravam que nunca seria. E não, eu não vou dar um centavo para quem me destruiu. Meu pai tentou se levantar novamente, mas dessa vez, não tive dúvida, sentado. Comandei com firmeza. Qualquer agressão e será preso imediatamente. Está entendendo? Ele se encolheu. Pela primeira vez, senti medo nos olhos dele. Um medo legítimo. Aquela casa, antes cheia de domínio sobre mim, agora era palco do meu triunfo. Eles, os algozes de ontem, estavam diante da mulher que não conseguiram quebrar. Mas aquela seria apenas a primeira lição. O que viria a seguir, eles jamais esqueceriam. Depois do choque inicial, o silêncio reinou na casa. Meus pais e minha irmã não sabiam como reagir. Meu pai, que até minutos antes achava que ainda podia me intimidar com um grito ou um soco, agora mal conseguia me encarar. Minha mãe se mantinha imóvel, e minha irmã, irritada por não estar mais no centro das atenções, começou a agir como sempre fazia, com deboche. Virou delegada? Parabéns, vai querer um troféu? Disse ela, cruzando os braços. Isso tudo é só para se mostrar, né? Acha que vai nos assustar com essa pose? Olhei para ela com a serenidade de quem não precisava mais provar nada. Não é pose. É realidade. E o que vocês fizeram comigo, principalmente você, que zombava das minhas roupas, do meu jeito, do meu sonho, tudo isso está aqui, apontei para minha memória, e também aqui, coloquei a mão na bolsa onde estavam cópias de anotações que fiz no passado, o bilhete da minha mãe, fotos do corte de cabelo, tudo digitalizado e arquivado. Você guardou tudo isso? Perguntou minha mãe, assustada. Claro. Eu sabia que um dia teria que me proteger. E, agora, a proteção virou prova. Foi quando meu pai perdeu o pouco de compostura que ainda tinha. Isso é chantagem. Isso é vingança. Você quer nos destruir. Levantei novamente, mantendo a mão próxima à arma, e disse: isso é justiça. Vingança seria fazer com vocês o que vocês fizeram comigo. Justiça é colocar cada um diante das consequências das próprias escolhas. Minha irmã se levantou e gritou: e o que você quer agora, hein? Prender a família inteira? Acabar com o pouco que temos? Você virou a justiceira do mundo, é isso? Não. Eu não quero nada de vocês. Só vim porque queria que soubessem quem eu sou.
porque durante anos vocês fizeram questão de me lembrar quem eu não era. Ela avançou um passo. Acreditei por um momento que ela fosse me agredir, mas contive o impulso de sacar a arma. Em vez disso, apenas disse: dê mais um passo e vamos conversar na delegacia. Minha irmã parou. Pela primeira vez em anos, me olhou com medo de verdade. Você acha que mudou tudo porque tem um distintivo? Disse minha mãe, em tom ácido. Mas por dentro, continua a mesma menina boba, que chora escondido no quarto. Me aproximei da mesa, olhei nos olhos dela e respondi: não, mãe. Eu não sou mais aquela menina. Eu cresci. Sozinha. E por isso, vocês não me afetam mais. As lágrimas ficaram no passado. Agora, quem lida com consequências, são vocês. Me virei para sair, mas antes de alcançar a porta, meu pai tentou um último movimento desesperado: espera. Você não pode ir embora assim. Somos sua família. Não importa o que aconteceu. A gente errou, tá bom. Mas não é assim que se trata um pai e uma mãe. Parei. Respirei fundo. Me virei lentamente. Não, vocês não erraram. Errar é esquecer uma data. É pisar no pé de alguém sem querer. O que vocês fizeram foi abuso. Foi violência. Foi descaso. Foi apagar minha existência porque eu não era a filha que vocês idealizavam. Isso não é erro. Isso é escolha. O clima ficou ainda mais denso. Pela janela, via-se que o dia ensolarado tinha dado lugar a um céu acinzentado, quase simbólico. Continuei: e sabe o que é mais triste? Eu nunca desejei o mal de vocês. Só queria ser reconhecida, amada como filha. Mas hoje entendo que nem sempre o amor nasce da mesma raiz. E a raiz de vocês foi o controle, não o carinho. Sem esperar resposta, abri o portão. Atravessar aquela calçada teve gosto de liberdade, outra vez. Mas diferente da primeira, eu não saía destruída. Saía inteira, vitoriosa, invencível. Naquela noite, recebi ligações insistentes. Meus pais e minha irmã, alternando entre pedidos, desculpas esfarrapadas e ameaças disfarçadas. Não atendi. Troquei o número no dia seguinte. Instalei câmeras novas em casa, aumentei minha segurança e avisei discretamente a equipe da delegacia para ficarem atentos a qualquer movimentação suspeita envolvendo meus familiares. Porém, as consequências da visita estavam apenas começando. 2 dias depois, recebi um e-mail anônimo com anexos. Documentos, conversas gravadas e fotos antigas. Parecia que alguém havia decidido colaborar comigo. A maioria dos arquivos expunha práticas ilegais do meu pai e da minha irmã envolvendo fraudes em pequenos comércios da cidade. Lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal. Os dados vinham acompanhados de nomes, datas e até registros bancários. Comecei a investigar. Sigilosamente. Aquilo não era mais questão pessoal. Era dever. Se confirmadas as suspeitas, meu reencontro com aquela casa teria sido apenas o primeiro capítulo de uma justiça ainda maior. E desta vez, seria nos tribunais que o passado pagaria seu preço. A denúncia anônima que recebi não era apenas uma provocação, já era uma bomba. Passei noites analisando os documentos em silêncio. Eram cópias de contratos falsificados, extratos bancários de contas abertas em nomes de terceiros, e mensagens trocadas entre minha irmã e um funcionário de um pequeno comércio da cidade, orquestrando desvios de produtos e notas fiscais frias. Meu pai aparecia como responsável pela abertura das empresas laranja. Mesmo com o peso pessoal daquela descoberta, me mantive ética e profissional. Aproximei o caso da delegacia, tirei meu nome da investigação principal e o passei a um delegado colega de confiança. Expliquei a situação com todas as provas que recebi. Minha única condição foi que tudo fosse feito dentro da lei. A investigação avançou rápido. Em pouco mais de 2 meses, o Ministério Público foi acionado. A Receita já acompanhava movimentações suspeitas há algum tempo, e as provas que apresentei foram um empurrão que faltava. A denúncia se transformou em processo judicial.
A notícia correu pela cidade: havia um mandado de prisão contra meu pai e minha irmã. No dia da operação, não fui à delegacia. Seria antiético estar envolvida diretamente, mesmo como espectadora. Mas, às 7 horas da manhã, recebi a mensagem de um dos agentes: cumprido. Sem resistência. Fechei os olhos e respirei fundo. Não era alegria, nem alívio. Era um senso de justiça seco, silencioso, duro como pedra. Eles teriam o direito de se defender, claro. Mas agora teriam que encarar algo que nunca encararam de verdade: consequências. Minutos depois, meu celular tocou. Era o número do escritório de advocacia da cidade. Atendi. Alô? Você é a filha deles, né? Disse uma voz masculina hesitante. Sou. Em que posso ajudar? Eles pediram que eu te ligasse. Querem que você vá até a delegacia. Disseram que estão dispostos a conversar. Soltei uma risada baixa. Agora querem conversar? Depois de me expulsarem, me baterem, me humilharem? Não. Eles têm advogados. Que conversem com eles. Eles estão desesperados. Pois é. Um dia eu também estive. E ninguém se importou. Desliguei. Os jornais locais deram destaque ao caso: pai e filha são presos por esquema de fraudes em série, estampava uma das manchetes. Embora os nomes completos não estivessem revelados, muitos souberam que eram meus pais. E foi assim que, pela primeira vez, recebi mensagens de tios, primos e até antigos vizinhos pedindo desculpas por nunca terem interferido, por terem acreditado na versão da minha mãe de que eu havia me rebelado. Ignorei todos. Uma semana depois, fui chamada para depor. Compareci como qualquer cidadã, sem usar meu cargo como escudo. Relatei o que vivi, o que vi, o que descobri. Contei como fui afastada, como fui ameaçada e como aquilo moldou minha história. Ao final, o promotor me olhou com respeito e disse: a senhora teve todo o motivo do mundo para odiá-los. Mas escolheu o caminho certo. Quando o juiz decretou a prisão preventiva de ambos, alegando o risco de obstrução de justiça, minha mãe implorou por audiência. Foi recebida, como qualquer outra cidadã. Lá, tentou manipular com lágrimas, disse que tudo aquilo era culpa da irmã, que meu pai estava doente, que só queriam recomeçar. O juiz foi claro: os crimes não desapareceram com o arrependimento tardio. Na cadeia, meu pai teria dificuldades de adaptação. Teve que encarar o sistema que tantas vezes menosprezou. Minha irmã, acostumada a ser servida, agora era mais uma entre centenas de detentas. Tentou posar de vítima no início, mas logo percebeu que o mundo fora do pedestal era feito de concreto e grades, não de elogios e conforto. E minha mãe? Tentou se vitimizar na imprensa local, dizendo que a filha havia destruído a família. Mas bastou que alguém divulgasse um trecho do bilhete que ela me deixou anos atrás para o público virar contra ela. A opinião pública não perdoa quando a crueldade é revelada por inteiro. Continuei com minha vida. A delegacia, os casos, minha casa tranquila. Nunca busquei vingança. Nunca desejei vê-los atrás das grades. Mas eles se colocaram ali, tijolo por tijolo, com cada ato, cada mentira, cada humilhação. Anos atrás, eu era só uma garota com o rosto machucado e o cabelo cortado à força. Hoje, sou delegada. Hoje, eles sabem que não podem mais me ferir. Não fui até a cadeia visitá-los. Não atendi ligações. Não respondi cartas. Meu silêncio era a maior resposta. A ausência, o castigo que mais os feriu. E, no fim, foi exatamente como prometeram naquele bilhete. Faremos você sofrer pelo resto da vida. Mas quem sofreu, no fim das contas, foram eles. Porque eu sobrevivi. E mais do que isso, eu venci. Essa história te emocionou? Você teria coragem de fazer o mesmo que essa filha fez, enfrentando tudo e todos em nome da sua liberdade e da sua justiça? Se sim, deixa seu like nesse vídeo agora mesmo. Isso mostra que você apoia histórias de superação e força.
E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que trazem lições de vida e viradas surpreendentes. Aqui, cada história é feita para tocar o coração e mostrar que ninguém precisa aceitar viver sendo humilhado. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir uma mensagem de coragem. Às vezes, tudo começa com uma escolha: não se calar. Agora me diz aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que essa filha? E também quero saber, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Me conta aqui nos comentários, que eu vou deixar um coração especial para você.